Eu estava no litoral e é lindo. Gente, já vamos voltar, reunir todo o nosso público. Estamos de volta do intervalo e o nosso assunto, como a gente estava falando um pouquinho antes do break, é a virose. A virose nas praias de São Paulo, que agora caminha para o interior, né? Porque as pessoas estão retornando do feriado do Réveillon. Eu mesma voltei de lá agora e estão trazendo consigo a virose. E para falar desse assunto, a gente recebe um dos melhores infectologistas do Brasil, o médico Júlio Croda. Professor, muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer falar com o senhor. A gente conversava muito na época da Covid. Prazer recebê-lo, viu? Feliz Ano Novo e muito bem-vindo ao All News. Prazer, Raquel, estar conversando sobre esse surto importante de virose, né, na Baixada Santista aí, e a gente também alertar a população, né, nessa época do ano, realmente em praias inapropriadas, a gente pode ter esse tipo de surto, e não é infrequente. Professor, onde que o senhor acha, onde que o senhor acha que está o erro, que está a responsabilidade? É do esgoto? É da companhia de esgoto? É do poder público? Por que o surgimento desse surto? É simplesmente da aglomeração de muita gente? As duas coisas, né? Quando você tem muitas pessoas em um mesmo local e realmente um aumento desse esgoto e possível contaminação, e muitas pessoas também frequentam o mar, é natural que possa ocorrer esse tipo de surto, principalmente por vírus e bactéria. A gente tem, por exemplo, o rotavírus, o enterovírus, a gente tem a Escherichia coli, salmonella como possível causa desses surtos, e essas duas condições, né, de superlotação em uma determinada região e o aumento também dessas pessoas na praia, com locais extremamente contaminados, inapropriados para o banho. Isso pode sim gerar um surto importante de infecções virais e bacterianas, e é o que ocorreu aí na Baixada Santista. Lógico, se não tivesse esse esgoto inapropriado, eventualmente, na praia, esse surto não ocorreria. Então, se a praia estivesse limpa, se não tivesse um esgoto inapropriado, seja ele porque a prefeitura não fez seu trabalho direito, seja porque a Sabesp não fez o trabalho direito, não teria esse surto, apesar da aglomeração de muita gente. Thales? Com certeza. Pois é, não, quer dizer, tem que se responsabilizar o poder público, de uma forma ou de outra. Alguém tem que ser punido pelo que está ocorrendo, ou multado, ou algum tipo de responsabilização tem que haver. Não dá para as pessoas. Você vê que se espalhou esse problema para o resto do estado, para as pessoas que foram para a Baixada Santista. Até os meus netos tiveram lá e pegaram essa virose. Impressionante. Como quase todo mundo que foi para a Baixada Santista sofreu. Professor, Geralmente, né? Desculpa interromper, Raquel, mas geralmente a transmissão é por água ou alimento, né? Quando a gente tem esses surtos de gastroenterite. Então, geralmente são infecções agudas que duram entre 7 dias e 10 dias. Então, a pessoa que visitou no Réveillon tem nas próximas 2 semanas, ela pode apresentar algum tipo de sintoma, né? Porque tem um período de incubação também. Mas depois, por exemplo, nessa cidade do interior, muito provavelmente a gente não vai ter outro surto, porque essa exposição vai ser menor. Eventualmente vai ser uma exposição apenas no domicílio. Ou seja, a pessoa pode transmitir para os seus parentes esse vírus, essa bactéria, né, que eventualmente, se tiver contato com principalmente água contaminada. Como na maioria das cidades existe um esgotamento e uma água encanada com provisão de água adequada, geralmente esse surto ele se contém eventualmente apenas nesse núcleo familiar, se essa pessoa que foi para o interior tiver com a doença. Então, a preocupação sim é resolver o problema que está ocorrendo, né, na Baixada Santista e que a gente possa ter nenhuma consequência em relação a isso. Mas essas doenças eventualmente podem gerar desidratação grave, pessoas que são imunossuprimidas eventualmente podem evoluir para o óbito, idosos, crianças muito pequenas, um surto de diarreia aguda
ele pode levar ao óbito a depender da condição do paciente. Agora, professor, o senhor estava falando isso, que não precisa gerar um pânico, porque o fato das pessoas estarem voltando para o interior não significa que esse surto vai se espalhar pelo interior, porque não é algo de muita contaminação pelo ar, né, como o senhor está explicando. Agora, o que a gente viu no litoral também, e aí eu queria entender melhor, tem essa concentração na Baixada Santista, mas tem muitos casos em São Sebastião, no litoral norte. Por que foi pegando todo o litoral de alguma forma? Então, assim, uma pessoa contaminada, eventualmente, né, pode transmitir para muitas pessoas, né, principalmente um surto associado a vírus ou bactéria, né? Então, o alimento contaminado, não higienizado de forma corretamente nessas regiões que são próximas, é importante, né, que o poder público identifique, né, a epidemiologia correta desses casos, desse surto, né, que a gente fala, né? Tempo, espaço, né? E pessoa. Quem foi que se contaminou? Alguma faixa etária específica? Aonde foi que se contaminou? Eventualmente, essas pessoas de outras cidades ou praias tiveram contato com a pessoa que teve na Baixada Santista. O número de casos, eventualmente, pode ser um pouco menor nessas outras praias. E temporalmente, como esses casos estão distribuídos. Daí a gente eventualmente pode ter outros casos em cidades vizinhas, mas o grande foco, né, desse surto se concentra na Baixada Santista. Então, a gente pode ter, como eu falei, alguns casos eventuais nas cidades do interior, por um contato próximo, familiar, de uma pessoa que mora na mesma casa. Mas a tendência é que esse surto diminua nesses locais, né, e permaneça eventualmente na Baixada Santista, se a gente tiver ainda essa exposição a esse ambiente contaminado. E, professor, como resolver a situação na Baixada Santista? Primeiro, né, entender a causa, né? Esses dados epidemiológicos são muito importantes para a gente entender realmente se é o esgoto, se é um alimento específico contaminado. Importante que essas praias, eventualmente, sejam controladas do ponto de vista da sua utilização, já que apresenta um risco importante. Eventualmente, uma praia específica está imprópria para o uso humano, e isso deve ser informado adequadamente à população para evitar que novos casos ocorram. A população deve ingerir alimentos e água mineral de qualidade, principalmente no momento de surto, deve higienizar adequadamente seus alimentos e ingerir água, né, mineral filtrada de forma adequada para que não seja contaminado por essa virose que está circulando aí na Baixada Santista. Professor, está faltando coragem para o prefeito lá para fechar alguma praia que esteja muito contaminada e contaminando as pessoas? Ou pelo menos informar de forma mais adequada, né? A gente viveu isso no passado um pouco em relação à máscara, fechamento de locais públicos, mas a informação é crucial, né? Se a gente tem um número de casos bastante expressivo associado a um local específico, ou seja, a uma praia específica, pelo menos orientação tem que ser dada à população, que a maioria dos casos ocorreram nesse local, que eventualmente ela pode apresentar sintoma, e se apresentar sintoma, procurar uma unidade de saúde. Qual seria essa unidade de saúde que é referência para atender esses pacientes que apresentam esses sintomas? Então, mais importante do que fechar é oferecer informação de qualidade para cada um avaliar o risco, né, de estar se expondo a esse ambiente extremamente contaminado. Doutor Júlio, Claro, uma né? Essa pergunta. praia é a praia onde as pessoas estão pegando virose. Se você quiser Exato. entrar, o problema é seu. Tipo, mas botar uma placa lá falando, olha, é aqui, né? É aqui que está acontecendo o surto. E, eventualmente, se você apresentar esses sintomas, procure essa unidade básica, que pode ser esse surto que está ocorrendo nessa praia específica, nessa região específica. Agora, normalmente, o tempo que leva para o poder público saber a causa de um surto desses, é normal que leve esse tempo todo, e até agora o poder público não informe qual Não, é a causa, não sabe qual é a causa? geralmente é mais rápido, Thales. Realmente, a gente, em 3 a 5 dias, a gente tem que ter o resultado das primeiras amostras positiva, seja a causa viral ou bacteriana. Mas o mais importante é adotar essas medidas de comunicação. Independente
se a causa é um vírus ou uma bactéria, o poder público deve identificar pelos sintomas e pelo local de contaminação onde encontra-se o risco e, dessa forma, proceder às medidas que podem impactar no menor número de casos, ou seja, uma orientação precisa, evitar o banho de mar naquele local específico, ou se for, a gente tem surtos alimentares importantes associados a comidas, evitar se alimentar de uma certa comida. Nos Estados Unidos, a gente teve surto associado a hambúrguer, por exemplo, associado a E. coli. Então, foi feita uma investigação até saber a causa, onde estava ocorrendo a contaminação, foi sugerido para a população que não consumisse aquele produto até que todas a parte, né, de condições sanitárias fossem sanadas. Então, independente da causa, se é viral, se é bacteriana, é importante orientar a população que aqueles locais específicos apresentam o maior risco, porque o maior número de casos notificados com sintomas de gastroenterite ocorreram a partir daquela exposição, àquela praia específica. Ou seja, além de errar e não e deixar acontecer esse tipo de problema, o poder público está errando também no tempo de detecção do problema, da causa do problema. E de comunicação, principalmente, né? Para evitar não pode novos comunicar casos. se ele não sabe. Se ele não sabe o que é, como é que ele vai comunicar? Ele não Professor, conseguiu saber ainda o que é. pela sua, Impressionante. pela sua experiência, o senhor já tem alguma suspeita do que é a causa? Então, a gente tem algumas suspeitas, é difícil, né, a gente realmente citar, mas é o que a gente pode dizer, o que é mais comum nesses surtos, né, são norovírus, o próprio rotavírus, enterovírus e hepatite A. São os 4 principais vírus associados a surtos nessa época do verão, né? Mas a gente também tem bactérias importantes, como a Escherichia coli, a salmonela e a shigella, que também pode estar associada. A minha impressão, né, por estar associada a um surto, eventualmente a essa exposição, que seja mais de causa viral. Mas é importante a gente esperar, né, os resultados para identificar. Quando eu falo que, independente da causa, né, bacteriana ou viral, o procedimento é o mesmo, é evitar a exposição a esse ambiente contaminado, né? Então, isso é muito importante informar a população. Dessas doenças, né? A gente sabe que rotavírus é mais grave em crianças, a gente sabe que a hepatite A, por exemplo, tem vacinas, então existe outros elementos que poderiam ser, de alguma forma, utilizados do ponto de vista da prevenção. Então, sim, concordo com o Thales, é importante a gente ter o resultado, é importante já fazer recomendações gerais, é importante que a gente saiba a causa desse surto que está ocorrendo na Baixada Santista. É uma investigação epidemiológica com suporte do laboratório para identificar rapidamente esse agente. Eu agradeço muito a presença do Dr. Júlio Croda aqui no UOL News. Professor, doutor, médico infectologista, foi muito importante ter o senhor aqui hoje, esclareceu um montão de dúvidas. Muito obrigada mesmo, viu? E um feliz ano novo. Feliz ano novo, Raquel, Thales, um prazer falar com vocês dois no UOL News. Gente, vamos para um rápido intervalo na TV, mas a gente volta já já. E para quem está nos acompanhando na internet, Thales, eu estou impressionada com a entrevista do Croda, porque assim, são tantas conclusões que a gente pode tirar ali, assim, são tantas falhas ao mesmo tempo, e acho que a conclusão principal é que as pessoas continuam em risco, porque não foi identificado qual é o causador e está faltando informação para as pessoas, para elas saberem, olha, é aqui nesta praia onde estão os principais focos. Como ele falou, às vezes não precisa fechar, mas as pessoas precisam ter informação. Você quer correr esse risco? Então, assim, uma negligência muito importante do poder público. Exatamente. É impressionante como o poder público aí é culpado por todos os lados. Culpado por ter deixado ocorrer, culpado por não conseguir saber qual a causa exata e culpado por não comunicar, porque não está comunicando.
E aí você junta isso a outros problemas que existem ali na Baixada Santista, você fica realmente penalizado, com pena dos moradores da região. Nesse caso aí, além dos moradores, dos turistas de São Paulo, é frequentado mais por cidadãos de São Paulo, né? A Baixada Santista, nessa época do ano, muita gente desce para a Baixada Santista, você fica penalizado, fica com pena do descaso com que os cidadãos de São Paulo estão sendo vítimas nesse momento. E colocando em riscos mais vulneráveis, né? Como as É, crianças, os criança, idosos, que podem sofrer mais com as viroses. Chega a ser criminoso. Gente, nós exatamente. já vamos voltar do intervalo.